Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, hoje eu vou falar de Virgem Depois dos 30. Esse aqui que é um mangá documentário que foi o primeiro lançamento do Pipoca e Nanquim. Ai, Amanda, você só fala de gibi antigo. Ó, é o seguinte, se você quiser que eu fale de gibi novo, é só comprar pra mim. Por enquanto eu não tô conseguindo. Turn down for what? Segundo, que eu falo das coisas que eu ainda não li. Então, se fodeu. Se você não gostou desse vídeo, dá um negativo assim, ó, tipo o Imperador Romano. Ou não assiste, mas enfim, eu vou falar desse daqui porque é um que eu ainda não tinha lido. E depois de toda essa grosseria com os espectadores desse vídeo, vamos lá para o que interessa. Virgem Depois dos 30 é um mangá documentário. Confesso que nunca havia visto esse termo e nem esse tipo de publicação. O autor, que é o Atsuhiko Nakamura, em algum momento da vida, ele saiu do mercado editorial, não conseguiu emprego e ele foi trabalhar em cuidadoria de idosos, que é um tipo de serviço que tem no Japão para idosos que são abandonados. É um asilo para idosos, tá? Que aqui no Brasil a gente fala isso, né? São as casas de repouso, né? E aí ele viu ali um tipo de pessoa, um perfil de pessoa, que é o cara que tem mais de 30 anos, é virgem. Tem vários tipos de virgem aqui que ele coloca aqui nesse documentário. Mas esse é um principal, não necessariamente que trabalha na casa de repouso, né? Ele percebeu isso na casa de repouso, e aí ele recebe uma ligação de uma editora na qual ele já tinha trabalhado, inclusive é uma mulher, né, que é a editora, que liga para ele, e aí chama ele para fazer algum texto, o que ele gostaria de escrever. Ele fala, eu quero escrever sobre isso. Ela acha estranho no começo, mas aí eles começam a fazer. E aí ele faz um documentário, e aí transforma isso num mangá documentário, que é desenhado pelo Bargan Sakuhashi. E aí ele conta esse perfil demográfico aí, que é esse cara com mais de 30 anos e que é virgem, ou ele tem ele conta que tem os virgens que fizeram sexo, mas só com profissionais do sexo, né? Então, ou seja, o cara nunca teve um relacionamento fora de relacionamentos pagos. Que cara mais engraçado. Fora sexo pago, né? Então, e assim, na verdade isso aqui é um mangá triste. É um negócio que deixa você meio mal. Então, se você não estiver muito bem aí, não leia. Só se você tiver... É curioso, é muito interessante de você ler isso. Primeiro, todas as situações que tá aqui, todas, de rejeição, de bullying na escola, a gente já viveu. Mas a gente conseguiu superar isso em algum momento da vida. Só que esses caras aqui estão com 30, 40 anos e ainda estão vivendo aqueles problemas da adolescência. Eles não conseguiram superar isso. Então são pessoas que de fato precisam de ajuda. E tem alguns casos aqui gravíssimos, principalmente a questão da automutilação e das tentativas de suicídio e dos suicídios. Então é uma questão gravíssima. Uma outra coisa é que isso aqui é um perfil demográfico do Japão. Você pode até ver um perfil demográfico desse aqui no Brasil, mas de outra forma. Por quê? Na sociedade japonesa, o casamento ainda é uma coisa, como se fosse ter um emprego. O autor até coloca isso aqui, mas você percebe a importância, mesmo antes de ler as notas do autor, que é uma coisa muito importante para a sociedade japonesa. E ele fala de algumas coisas que podem ajudar a fazer essa situação melhorar. Mas isso eu acho que em termos gerais assim, de sociedade, existe uma cobrança muito grande para as pessoas, né, para elas se casarem ou para serem... O que deveria ter era assim, uma forma das pessoas serem autônomas, não necessariamente por meio do casamento, né? Mas isso é uma outra história. Enfim, é uma história que ela é muito pesada, então se você tem algum tipo se você não está preparado para ler uma história pesada assim, porque tem até um alerta de gatilho emocional aqui, ó, no quadrinho. Eles colocaram alerta de gatilho emocional, porque realmente, se você tiver... é chocante aqui. Os relatos que tem aqui são chocantes.
Não é um quadrinho para crianças também, tá? Então, desaconselhável para crianças. E aí ele conta várias histórias desse perfil de virgem com mais de 30 anos. E o desenhista, ele achou um jeito de desenhar essas pessoas, ó, dessa forma aqui, né? Suando, com secreções no nariz e na boca. Então, ele desenhou... Esse aqui não dá pra mostrar, não. Peraí. Aqui, ó. Ele faz umas expressões bem caricatas, que são esses aqui que estão na capa, né? Que são todos os que estão aqui. Inclusive, tem um perfil aqui, que a gente tem muito aqui no Brasil hoje, que é o cara de extrema direita que fica no computador o dia inteiro mandando mensagem de ódio. Tá? Então tem um cara desses aqui, no Japão tem esse tipo de figura. Os ódios deles são diferentes dos nossos, mas tem essa figura aqui da extrema direita, né? Mas assim, interessante ver, porque esse é um cara que conseguiu fazer de alguma forma, embora ele ainda tenha essa questão da extrema direita atrelada a ele, mas ele conseguiu de alguma forma se auto-reconhecer. Então é um mangá interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, acabamento, Pipoca e Nanquim, né? Então já viu, tem todas aquelas questões assim. Por exemplo, tem uma sobrecapa. Ó. Na verdade, esse daqui foi o primeiro mangá, né, do Pipoca e Nanquim. Inclusive tem o selo Drago, né? Que foi criado, né, a brincadeira lá com o nome do Bruno Zago, que ele tinha esse apelido de Bruno Drago e tal. E aí eles criaram esse selo Drago, que é bem bacana, inclusive o jeito que fizeram o logotipo aqui, ó. Que legal. E na capa tem essas imagens aqui, esse desenho aqui, parece um inferno, né? O inferno dos virgens de 30 anos. E tem aqui essa tinta que parece um prateado, né? Bem bonito mesmo a edição. Tem essa sobrecapa. E na sobrecapa, além de tudo, tem um alto relevo aqui em algumas letras aqui no título. Aqui, ó, é um alto relevo com verniz, né? O verniz dá esse alto relevo aqui, o verniz de reserva, né? Não sei se o brilho vai dar para vocês verem aí, mas tô tentando aqui para ver se vocês veem um pouquinho de como é, tá? Então aquele cuidado de sempre, né? Uma encadernação muito boa, assim, a impressão muito boa também, e os desenhos são bem bacanas, tá? Os desenhos do cara são bem feitinhos, e a narrativa é de documentário. Se você já viu documentário, tem uns casos aqui muito tristes, e tem alguns casos bizarros, assim, mas o que me deixou bastante... duas coisas me incomodaram. Primeiro, essas pessoas precisam de ajuda. Elas estão à margem da sociedade aí, têm seus sofrimentos, alguns ali precisam de tratamento pesado mesmo, pesado. E no último capítulo só me incomodou assim, o jeito que o autor colocou um pouco as mulheres solteiras, né, acima de 30 anos, assim, deu uma estereotipada assim nas mulheres. Tem um tipo de encontro que eles fazem lá, né, para juntar essas pessoas solteiras, né, e ele deu meio que uma estereotipada nas mulheres, assim, enfim, assim, me incomodou um pouco, mas nada que, olha o cara aí misógino, não foi isso. Eu acho que deveria ter também, depois ele fazer um documentário sobre as mulheres, né? Até porque a editora dele é mulher, então seria legal porque ela também poderia ajudá-lo nesse sentido. Mas enfim, tô falando coisa que ele nem vai ver esse vídeo, nem vai saber que eu tô dando essa ideia. Não sei porque eu tô falando, né? Meio idiota. Tá bom. Mas enfim, eu recomendo aqui, é um mangá bem bacana, Virgem Depois dos 30. Gostaria de ver mais coisas desse estilo de mangá documentário. Não sei se tem mais, poderia até ter pesquisado antes para ver, né? Ao invés de ficar falando aqui à toa para as pessoas, né? Qual o objetivo disso? Devia ter pesquisado. Enfim, e aí, se tivesse, eu gostaria de ver mesmo, porque eu achei bem interessante a forma de escrever, a forma do... É igual um filme documentário, né? Mas em quadrinhos, e no final o autor explica tudo, como que ele chegou nisso, né? Que é aquilo que eu falei no começo, na verdade está no fim do livro, tá certo? Então, obrigado e até a próxima.
A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pod News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater quadro a quadro e todos os dias o Pode Resenhar.